Você que acompanha a programação da HIT, no programa de hoje você vai saber mais sobre as doenças mais comuns no inverno, porque nessa época do ano vem também o frio. Com isso, a tendência de confinamento das pessoas é muito comum a gente ficar de portas fechadas, janelas fechadas, aí há muito pouca circulação de ar e as doenças podem acontecer com mais facilidade. Quem está aqui vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto é o Dr. Jamal Assad. Ele é médico otorrinolaringologista, já está nos nossos estúdios. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, boa tarde para você que nos assiste. É um prazer ter sua companhia em mais uma tarde aqui no Consulta ao Doutor. Hoje falando sobre as doenças mais comuns nessa época do ano, nessa estação, o inverno. Quem está aqui vai tirar todas as nossas dúvidas é o otorrinolaringologista, Dr. Jamal Assad. Doutor, obrigada pela sua presença. É um prazer te receber aqui. Obrigado a vocês. Eu adoro muito vir aqui conversar com vocês, esclarecer ao máximo, principalmente nessa época do ano, em que a gente tem muito problema respiratório, né? É verdade. Olha, eu aproveito para convidar, então, você que está em casa, para ligar para cá, tirar sua dúvida, fazer sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. Participação você também já sabe, pode acontecer pelo Twitter, @consultadoutor, ou por e-mail, consulta@hittv.com.br. Escreva para nós o que você gostaria de ver aqui no programa. Qual assunto você gostaria que fosse abordado, que a gente traz um especialista para falar sobre ele. Doutor Jamal, olha só, a gente vai falar então das principais doenças de inverno, né? Dá para enumerar algumas delas? Sim, com certeza, né? Nessa época de inverno, você falou muito bem na abertura, nós temos uma tendência a fechar tudo, né? Então a gente fecha as janelas do ônibus, do carro, do nosso quarto, a gente fica sem ventilação porque está frio, né? Então o que acontece? Os vírus e as bactérias acabam ficando nesse ambiente durante muito tempo. Então, as doenças acabam se propagando com maior facilidade e essas doenças são principalmente as doenças virais, que são doenças que se multiplicam muito rápido, né? E, naturalmente, essas doenças virais, quando acometem alguém que já tem algum problema respiratório, como uma bronquite, alguma coisa, é pior ainda. Então, nessa época do ano, principalmente os resfriados e as gripes, né? São as situações de infecção viral mais comuns. E essas, tanto a gripe quanto o resfriado são causados por vírus, né? Muito importante definir para todos que são doenças diferentes. Gripe é uma doença. Resfriado é outra doença, é outro vírus, inclusive. Um não evolui para o outro. Isso é bastante interessante, né? Isso. Porque às vezes a pessoa acha que um resfriado evolui para a gripe. Não, são vírus diferentes. Se a pessoa pegar um vírus do resfriado, o que é o resfriado? É o nariz entupido, dor de garganta, aquela coriza que escorre, né? Aquela aguinha que fica pingando no nariz. Mas a pessoa também vai trabalhar, não se sente mal, né? Pode às vezes um pouquinho de mal-estar, né? Um pouquinho de dor de cabeça. Mas o que é importante? A gripe, não. A gripe a pessoa assim fica com febre, dor de cabeça, dor nos músculos. Então é uma situação bastante mais complicada, né? Então, é um erro, a gente sabe que no frio, né, é muito difícil alguém deixar esse ar circular, porque aí é um vento e a pessoa acha que isso pode até ser prejudicial, né? Isso. Que se manter nesse ambiente fechado é bom. Não é bom. Não é bom. O ideal é que haja uma ventilação indireta. Ou seja, o vento não vai bater no rosto da gente, claro que não, vai gerar uma friagem, né? Mas sempre deixar uma frestinha aberta na janela,
uma via de circulação, uma janela de cada lado um pouquinho aberta, porque essa circulação de ar já ajuda muito a não reter os vírus. Então, ambiente fechado de jeito nenhum. Um resfriado demora em média quanto tempo para sarar? Tanto o resfriado quanto a gripe levam 3 a 5 dias, mais ou menos, para sarar, né? Muito importante essa sua pergunta, porque as pessoas várias vezes chegam no consultório falando assim: ai, doutor, eu estou com gripe há 15 dias. Então, isso é muito importante. Gripe não dura 15 dias, nem gripe nem resfriado. Então, gripe e resfriado são doenças virais que duram 3, 5 dias, às vezes até 7 dias. Agora, não é raro a gente ver pessoas reclamando mesmo que dizem que estão com gripe ou resfriado por um tempo prolongado. Se não é gripe e resfriado, é o que então, doutor? Então, certamente, a gripe ou o resfriado que evoluíram mais de 10 dias, ou seja, se a pessoa estiver mais de 10 dias se sentindo mal da parte respiratória, procure atendimento médico, porque pode ser uma sinusite, pode ser uma bronquite, uma laringite, traqueite, pode ser inclusive quadros que evoluem de forma muito rápida, debilitando a pessoa. Então, cuidados de casa todos devemos ter, mas não existe gripe nem resfriado que dura 10 dias. Então, demorou, passou disso, procure atendimento médico. Alguma complicação da gripe ou do resfriado certamente é. Tá. Agora, de maneira mais clássica, né? Gripe e resfriado atacam garganta, ouvido, ou isso já é a evolução do problema? Não. A gripe e o resfriado, exatamente, são vírus que já pegam essa região respiratória, né? Agora, o que acontece? Eu trouxe aqui até uns modelos para a gente mostrar. Acho ótimo quando a gente pode mostrar, então. Então, é mais fácil, né? Dá para a gente entender bem, né? Então, o que acontece aqui? O sistema respiratório, ele é formado pela parte alta, que a gente chama, né? Que é o nariz, a garganta, essa região das cordas vocais. E lá embaixo tem os brônquios que levam até o pulmão. Então, os vírus das doenças respiratórias, gripe, resfriado, pegam essa região, olha. O nariz, a garganta, né? Aqui está a língua, então lá no fundo da língua, atrás da língua, e muitas vezes essa região que é a região das pregas vocais, que são as cordas vocais. Então, uma das complicações muito comuns da gripe e dos resfriados são as sinusites. As sinusites são infecções nos seios da face, que a gente chama, que nessa outra imagem a gente vai poder ver. Qualquer pessoa, então, que ficar gripada ou resfriada pode ter uma sinusite. Isso, pode. Inclusive, muito importante novamente, porque muitas pessoas falam, eu tenho sinusite. Então, parece até que é uma coisa crônica. Isso, não. A gripe e o resfriado podem gerar uma sinusite que se trata e sara, acabou. Então, veja, aqui já é uma visão de frente, os olhos, aqui a região do nariz, né? Essa é uma cavidade que a gente tem no rosto que chama seio maxilar. Seio em latim é sinus, então sinusite é a inflamação dessa região. Por quê? Porque aqui no nariz incham essas carninhas que chamam cornetos, né? Aí elas não deixam a secreção drenar, aí a secreção fica retida e infecciona. E uma coisa muito importante também para chamar bastante atenção de quem está nos assistindo, essa secreção, às vezes ela vem para frente, ou seja, a pessoa assoa o nariz e sai aquela secreção amarelada, esverdeada. Mas olha só o que pode acontecer. Essa secreção, ela pode vir aqui para a garganta.
Então é aquela situação que a pessoa fala, ai, tem um catarro lá no fundo da garganta que não consegue tirar, mas a suar o nariz não está suando, mas o catarro está escorrendo lá atrás. Então isso aqui pode ser sinal então de uma sinusite. E aí, mais uma vez aqui, é importante ilustrar que essa secreção que está escorrendo aqui do nariz, olha, ela pode vir para cá e chegar no pulmão, porque esse caminho aqui é muito fácil. E aí o que acontece? Pode ter a pneumonia. Então a evolução dessa sinusite aí vai ser a pneumonia, pode ser. Pode evoluir para uma pneumonia, inclusive. Tá. Agora, essas secreções são comuns quando a gente está resfriado ou gripado, né? Isso. Tem alguma característica específica da secreção da sinusite? É a cor? É isso? Isso. Veja, naturalmente cada quadro pode se apresentar de uma forma, mas uma situação bastante característica da sinusite é aquele catarro amarelado ou esverdeado em grande quantidade. Seja criança ou seja adulto, viu? Porque às vezes a gente acha que criança não tem sinusite. Tem, às vezes a criança de 3, 4 anos pode ter sinusite, sim. Então, as mães falam assim, mas doutor, sai tanto catarro que eu não sei de onde vem tanto catarro assim. Isso é um sinal de uma sinusite. E no adulto, muitas vezes essa sinusite pode gerar ruptura de uns pequenos vasos. No rosto, é isso? Dentro dos seios da face. Aí isso sangra, mistura com o catarro e sai aquele catarro com sangue. Isso assusta. Isso assusta muito, deve buscar atendimento médico, mas da maioria das vezes esse catarro misturado com sangue é sim um sinal de uma sinusite. Agora, o senhor mostrou então ali naquele corte frontal ali do rosto, né? Isso chega a doer? Então a pessoa percebe uma dor aqui na face quando está com sinusite? Os sintomas da sinusite podem se apresentar com dor, porque como nós dissemos aqui, a secreção não drena, então ela fica parada. Como ela fica parada aqui, ela faz pressão. Aí a pessoa tem dor de cabeça, dor na face, dor na testa, o nariz entupido, muitas vezes tosse por causa da própria secreção. Agora vejam bem, muito importante, sinusite é uma complicação de um problema de nariz. Então, as pessoas que têm dor de cabeça, mas não tem nada no nariz, é importante buscar alguma outra causa, né? Quanto tempo para se recuperar de uma sinusite tratando, então, da maneira correta? Normalmente, nós tratamos com medicação antibiótica, se for uma sinusite bacteriana, e os antibióticos nós mantemos pelo menos durante 10 dias. Tá, deixa eu ver se eu entendi, então. Então, tudo começa com o vírus da gripe ou do resfriado. Isso, na maioria das vezes. Só que aí a gente fica mais vulnerável para uma bactéria. Isso, exatamente. Então, veja, o nosso corpo, ele tem aquilo que todo mundo conhece, que é imunidade. Então, o que é a imunidade? Nós temos anticorpos que quando vem o vírus, a gente vai lá e pega o vírus e acaba com ele, não é? Tem que acabar com ele. Aí, o que pode acontecer? Muitas vezes, durante a fase da vida da gente, ou a pessoa está muito cansada, ou muito estressada, ou não tem uma alimentação saudável, não tem o descanso necessário, a imunidade cai, a defesa cai. Então, aquele vírus que entrou e deveria ser controlado pelo nosso organismo, acaba não sendo controlado e se espalha. E isso, quando o corpo fica com esse vírus muito tempo, isso diminui ainda mais a resistência do corpo e aí as bactérias que são naturais do sistema respiratório, aí elas geram a infecção. Então, de uma infecção viral, passa a uma infecção bacteriana. Agora, uma coisa bastante interessante que o doutor falou é que a pessoa não tem sinusite, ela está com sinusite, né? Agora, a gente percebe que algumas pessoas têm com mais frequência. Isso. Por quê? Até para essa confusão, né? Então a pessoa, minha sinusite está atacada agora. Isso, muito importante. Veja bem, existe basicamente 3 situações que a gente pode definir no nosso dia a dia.
A sinusite aguda, que é aquela que vem de repente, a pessoa não tinha nada, ela tem uma infecção viral, seja um resfriado ou uma gripe, aí essa infecção viral se transforma em bacteriana, ok? Aí, o que acontece? Trata ou o próprio organismo resolve e sara. Outra situação são as pessoas que têm sinusites agudas de repetição, ou seja, a pessoa tem uma sinusite aguda, sara totalmente, aí daqui a 2 meses tem infecção de novo, aí daqui a 1 mês tem infecção de novo. Ou seja, são sinusites de repetição, mas entre uma crise e a outra, a pessoa está normal. Tá. E nesse espaço ela está normal. E a terceira situação é a sinusite crônica. Aí sim a pessoa já tem uma carne crescida dentro dos seios da face, que a gente pode chamar de pólipos, ou tem obstrução mesmo da drenagem desses canais, né? O que é muito importante é essa pessoa que está sempre com sinusite, vamos dizer assim, essa pessoa que sempre diz, eu tenho sempre sinusite. Olha, gente, muito importante, ó, procure o médico fora da crise, não é na crise, porque na crise nós vamos tratar como qualquer crise. Depois que sarar da crise, aí sim procure o médico, claro que depois de tratar a crise, depois de sarar, né? Mas procure o médico para quê? Fazer um exame mais detalhado. Tipo de tratamento também. Que eu vou querer saber isso daqui a pouquinho. Primeiro nós vamos atender a ligação da Regina, que fala do Rio Grande do Sul. Olá, Regina, boa tarde para você. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Pode ficar à vontade, faz sua pergunta para o doutor. Alô, Regina, você nos ouve? Alô, sim. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Tá bom. Eu tive uma gripe muito forte. Eu fui ao médico, fiz um raio-x, não era sinusite. Só que eu fiquei sem sentir o olfato e o gosto, né? Eu não sinto cheiro nem gosto. Por que isso? Regina, então vamos ilustrar aqui por quê, né? Obrigada, viu, Regina, pela sua participação, obrigada pela pergunta. É sempre importante chamar a participação do público para deixar o programa ainda mais interessante, sob medida aí para responder a sua dúvida. Obrigada. Com certeza, eu adoro essas perguntas, porque às vezes uma pessoa tem uma dúvida, mas é a dúvida de muita gente, né? Então veja, aqui essa é a região do nariz e aqui em cima nós temos nessa região, no teto do nariz, a região onde tem os nervos do olfato, Regina. Então o olfato, nós sentimos ele quando o ar circula aqui em cima. Então o que acontece? Uma gripe muito forte, essas carnes aqui, que chamam cornetos, podem inchar, aí o ar não consegue chegar aqui em cima. Então, como ele não chega aqui em cima, a pessoa acaba não sentindo o cheiro de nada. Porém, o cheiro, ele é ligado ao paladar. Então, se a pessoa não sente cheiro, em geral também não sente o paladar. Na grande maioria das vezes, quando a gripe passa, esse inchaço passa e aí a pessoa volta a sentir cheiro. Algumas vezes são muito raras, pode haver lesão no nervo, mas a grande maioria volta tudo ao normal. Tá certo, então. Então não é tão comum também a pessoa perder assim o olfato, mas acontece em gripes fortes, é isso? Acontece, pode acontecer, mas como eu disse, na grande maioria das vezes volta tudo ao normal. Tá certo. Nós vamos para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, então, o Dr. Jamal continua aqui comigo. Ele é otorrinolaringologista, está tirando as nossas dúvidas sobre as doenças de inverno. Se você tem perguntas, aproveita esse tempo. Então, liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886. A gente volta já já.